Hoje vamos ter um guia sobre como fazer e interpretar o mapa astral. Vai ser um começo de uma longa caminhada, mas é hoje que vamos dar os primeiros passos. E se você já tem alguns elementos de interpretação astrológica de um mapa, me siga também, porque a gente vai ver talvez uma perspectiva um pouco diferente da sua. Meu nome é Fábio e sou da Orion Astrologia. E aqui divulgamos astrologia e filosofia natural como ferramentas para ajudar o ser humano a entrar em contato mais profundo consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Já comenta aqui embaixo com seu signo solar, seu signo lunar, seu signo ascendente, para a gente já começar essa nossa análise do seu mapa. Primeiro, é importante fazer uma premissa. O que é um mapa astral? O mapa astral é a representação do céu em um dado momento. Desse céu, a gente extrai alguns elementos importantes, como a posição da roda do zodíaco. Qual que é o signo ascendente, o signo no meio do céu, o signo descendente e o signo no fundo do céu. E a partir deles, as posições das 12 casas astrológicas. Mas também a gente olha a posição dos dois luminares, o Sol, a Lua, e dos planetas que a gente estuda na astrologia: Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Pode ter também alguns outros planetas, como Urano, Netuno e Plutão, e alguns outros pontos que se estudam na astrologia, como Lilith, Quiron, os nodos lunares e por aí vai. Então, o mapa é efetivamente um mapa, é a representação do céu em um dado momento. E o mapa natal é a representação do céu no momento que alguém nasceu. Isso porque a astrologia estuda tanto os momentos, a qualidade dos diferentes momentos que a gente passa ao longo da nossa vida e na vida da coletividade, mas tem um foco específico no estudo do céu natal de um indivíduo. Na astrologia se considera que o momento que a pessoa vem à vida, que faz seu primeiro respiro, que cria seu primeiro contato com o planeta Terra, é um momento muito importante, muito especial, que de certa forma marca o indivíduo por toda a sua vida. No mapa de nascimento encontramos a configuração arquetípica de um indivíduo. Mas é importante lembrar que, como os antigos diziam, os astros inclinam, mas não determinam. O que está escrito no mapa não é a vida definitiva da pessoa em cada detalhe. Primeiro, porque temos livre-arbítrio. Então, a partir das condições que nos foram dadas no nosso nascimento, a gente pode fazer coisas diferentes. O mesmo mapa pode me dar um cientista, pode me dar um guerreiro, pode me dar um grande poeta, pode me dar um explorador. Isso depende do caminho que cada um escolhe, mas claro que cada um de nós tem seus recursos e seus desafios. E segundo, porque uma pessoa nasce dentro de um ambiente, dentro de um contexto, e esse ambiente, esse contexto vai ser muito influente na vida de cada um. Vamos ver agora o primeiro passo fundamental, que é como gerar o nosso mapa. Agora, a nossa vida está muito simplificada, porque a gente tem sites e aplicativos que fazem para nós todos os cálculos. Não era assim antigamente. Fazer o mapa demorava horas ou talvez até dias e semanas, porque tinha que fazer muitos cálculos, tinha que recorrer às tabelas das efemérides e dava muito trabalho. Eu vou mostrar para vocês aquele que é meu site favorito para gerar mapas. Ele é um site extremamente completo, com muitos e muitos recursos. Esse site é o astroseek.com. É um site em inglês, tem muitos outros, como o astro.com ou muitos e muitos aplicativos. Mas eu gosto especificamente desse site porque ele tem um potencial enorme. E vou mostrar para vocês, bem simplesmente, como gerar um mapa. Aqui, em Free Horoscopes, a gente vai clicar no primeiro botão e a gente tem o acesso a uma tabelinha onde colocar os dados de nascimento. Eu vou escolher um momento muito importante do ano que vem. Vai ser o dia 21 de março de 2026, às 6 horas e 10 minutos da manhã. E vou colocar a cidade de Cairo, no Egito. Eu gosto sempre de usar o Egito como referência porque é de lá que vem
a astrologia que eu estudo, uma astrologia egípcia. E eu escolhi a data do equinócio de março, do equinócio de primavera, ou seja, a entrada do Sol em Áries, no signo de Áries, no começo da manhã. Aqui a gente pode ver o mapa que foi gerado, aqui tem a posição do Sol e de todos os outros planetas, aqui tem a roda do zodíaco por completo, e temos aqui muitos detalhes, como a posição de longitude dos planetas, né, em qual signo, em qual grau cada planeta está, e temos também a possibilidade de acessar a posição em todos os detalhes, longitude, latitude e também outras referências de posição que não vão nos interessar nesse momento. Então, esse é o mapa gerado, extremamente simples, é só ir lá, colocar os dados de nascimento e gerar o mapa. Para quem segue o canal da Orion Astrologia há um tempo, sabe que a gente faz algumas adaptações quando a gente faz um mapa para o hemisfério sul. Isso a gente vai ver só no final do vídeo. Agora a gente vai continuar com como fazer a interpretação do mapa, mas lá no final vou dedicar alguns minutos a falar sobre isso. E aqui temos nosso mapa. A primeira coisa importante a ser feita é a gente identificar os símbolos e o que eles significam. Então, esse aqui é o símbolo do Sol e ele está no signo de Áries. Eu já falei, né, o mapa do começo de primavera, então o Sol acabou de entrar no signo de Áries. Temos também o símbolo da Lua, que também está em Áries, mas lá para o finalzinho do signo. Temos os símbolos de Saturno, também em Áries, o símbolo de Júpiter, que está aqui em Câncer, o símbolo de Marte, em Peixes, Vênus, também no signo de Áries, e Mercúrio, também no signo de Peixes. Esse aqui é o nosso ascendente. O ascendente é aquela parte do céu que estava surgindo naquele momento. Então temos Áries como signo ascendente e o Sol também bem próximo ao ascendente, né? Era 6:10 da manhã, então o Sol tinha acabado de nascer. Logo depois vão nascer Saturno, Vênus, Lua. Bastante tempo depois vai nascer Júpiter e já estão acima da linha do horizonte Marte e Mercúrio. Então, uma informação muito importante para a gente registrar é que temos 3 planetas acima da linha do horizonte, 3 planetas visíveis e 4 planetas, 4 luzes abaixo da linha do horizonte, 4 luzes que estão na parte invisível do mapa. Quando a gente faz a análise e interpretação de um mapa, é sempre bom levar em conta que temos que usar uma linguagem analógica. Então, tudo o que a gente vê no mapa pode ser interpretado simbolicamente e analogicamente. Uma primeira análise é que os planetas que estão acima do horizonte, eles trazem uma força que é mais consciente, enquanto os planetas que estão abaixo da linha do horizonte têm uma força que se expressa mais no nosso inconsciente, mais abaixo da nossa linha de consciência. Mas vamos olhar agora para os 4 primeiros pontos importantes do nosso mapa, que são a posição do Sol, da Lua, do ascendente e do meio do céu. O Sol e a Lua são o rei e a rainha, são os 2 luminares, as 2 luzes mais importantes de um mapa. É importante que a gente não reduza todo o significado de um mapa, toda a pluralidade, toda a complexidade do indivíduo apenas ao seu signo solar, porque isso é muito redutivo e, na verdade, está até um pouco errado, porque sempre a gente olha o mapa no seu conjunto, tentando entender o equilíbrio geral das forças arquetípicas. Mas vamos olhar num primeiro momento, pelo Sol e pela Lua. O Sol, ele representa o eu, representa a individualidade, a personalidade, a consciência, o que o indivíduo é e como ele se identifica com ele mesmo. O Sol, ele é o centro do nosso sistema, é a luz mais importante do nosso sistema, é ele que determina quando temos dia, quando temos noite, é ele que determina as estações. Então ele é o centro da nossa individualidade. Nesse mapa temos um Sol em Áries. Então, se um indivíduo nascer nessa data, ele vai ser um indivíduo ariano, com todas aquelas características que remetem ao signo de Áries, que é
impulsividade, instintividade, um temperamento às vezes um pouco agitado. Temos uma pessoa que pode ser um grande líder, mas principalmente pelo fato de ser uma pessoa da ação, uma pessoa que gosta de fazer, que gosta de colocar as coisas em movimento. Do outro lado, temos a Lua, que no caso desse mapa também se encontra em Áries. A Lua representa o lado emotivo, o lado sentimental, o lado da mente. Se o Sol é a consciência, a Lua ela é muito mais ampla, porque ela inclui também o inconsciente, a memória, a família, tudo que faz parte do eu mais privado do indivíduo e que ele enfrenta ao longo da vida, mas a Lua tem fases, então a presença da Lua ela não se dá sempre da mesma forma. A presença da Lua está geralmente muito ligada ao calendário lunar, às fases lunares. No caso desse mapa, temos uma lua em Áries, então a força ariana está expressa ao seu máximo. Se a pessoa, tanto do lado consciente, é impulsiva, emotiva, é uma pessoa que é da ação, que é regida por Marte, porque Áries é um signo regido por Marte, também do lado interno, do lado emotivo, do lado sentimental, ela tem essa inquietude. Se o mapa fosse diferente, tivéssemos uma lua em Libra, aí teríamos uma pessoa que do lado externo ela é muito dinâmica, muito da ação, mas do lado interno, na sua mente, na sua inconsciência, ela busca um grande equilíbrio. O caso desse mapa é um mapa extremamente ariano, também por uma terceira característica que é o fato do ascendente estar em Áries. O ascendente, ele é o signo que está nascendo no horizonte naquele momento. E nesse caso, né, como em todo mapa que é do horário do nascer no Sol, o ascendente coincide com o signo solar. Então o ascendente é Áries. Mas o que é ascendente no mapa? O ascendente ele é a primeira impressão, é aquilo que orienta a vida de um indivíduo e a primeira impressão que um indivíduo causa nas outras pessoas. Então, quando temos Sol e ascendente coincidindo no mesmo signo, significa que a pessoa é percebida por como ela se sente. A pessoa é orientada pelo que ela se sente como indivíduo. Nesse caso, como eu já falei, Sol, Lua e ascendente estão no mesmo signo. Então, é Áries ao seu máximo. Uma pessoa que talvez possa até ter alguns desequilíbrios nesse signo por ele ser tão presente, tão forte no mapa. Temos depois o outro ponto extremamente importante do mapa, que é o signo do meio do céu. O meio do céu, ele é o ponto mais alto do nosso mapa. É o signo que cruza a linha do meridiano, a linha do zênite. Então ele é o signo que domina o mapa por estar no ponto mais alto. E no meio-céu a gente encontra geralmente a posição social de uma pessoa e suas aspirações principais. Ou seja, se o ascendente orienta a pessoa no dia a dia, o meio-céu ele é aquilo que a pessoa quer ser, a grande ambição, a grande inspiração da pessoa, para onde ela quer ir ao longo da sua vida, seus objetivos que vão tanto nessa vida quanto para além dela. Ao mesmo tempo que é também como a pessoa geralmente é vista pela coletividade, ou seja, a posição social de alguém no mundo. Os outros dois ângulos do mapa são o descendente e o fundo do céu. O descendente está oposto ao ascendente e nele a gente encontra geralmente as qualidades dos parceiros, dos relacionamentos de um indivíduo. Aquilo que a pessoa não é, não tem, mas busca nas outras pessoas. No caso desse mapa, temos o meio-céu em Libra. Então, se a pessoa tem essa grande força impulsiva, para complementar ela, precisa do equilíbrio de Vênus, do equilíbrio de Libra, daquela vontade de colocar as coisas em harmonia. Às vezes, sem precisar fazer as coisas, às vezes, só esperando que as coisas se encaixem em seu lugar. O fundo do céu, no entanto, representa a base de um mapa, o ponto mais baixo. Nele a gente encontra geralmente as origens, a família, o chão de um indivíduo. Olhamos depois para a posição dos 5 planetas, a partir de Saturno. Saturno é o planeta mais lento do céu. O ciclo de Saturno é de 28 anos. E em Saturno, no signo que está iluminado por Saturno, a gente costuma olhar para as coisas lentas de uma pessoa, suas disciplinas,
seus estudos, o que orienta a pessoa como se fosse um mestre interior. Aquilo que a pessoa consegue obter e quer obter a partir de um lento trabalho, a partir de uma dinâmica que envolve disciplina e longo prazo. Já no signo iluminado por Júpiter, a gente costuma olhar aqueles que são os projetos que na vida dão expansão e crescimento material. Então é muitas vezes encontrado algo ligado à fortuna da pessoa, à abundância, ao trabalho, à família, ao crescimento material de um indivíduo. Em Marte, a gente encontra a dinamicidade, ação, o que a pessoa quer e o que a pessoa deseja, mas também como a pessoa se relaciona com as outras pessoas junto com a posição de Vênus, porque Vênus ela mostra onde a gente encontra prazer, o que a gente gosta, o que a gente ama, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Marte e Vênus são complementares. Se Marte é a nossa ação projetada para fora, Vênus é como a gente recebe as ações das outras pessoas. E por fim, temos Mercúrio, que representa a comunicação, que representa a nossa mente, que representa a nossa racionalidade. É a nossa voz, a nossa capacidade de comunicar com o mundo e de criar planos. Para cada um desses planetas, a gente tem que olhar em qual signo ele se encontra. Então, vamos cruzar a informação do planeta com a informação dada do signo. Então, um Mercúrio em Gêmeos, por exemplo, seria um Mercúrio de uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente expansiva, uma pessoa que pode viajar muito, uma pessoa muito rápida de pensamento. Já como temos nesse mapa, temos um Mercúrio em Peixes, que é um signo às vezes um pouco problemático por Mercúrio, porque Mercúrio gosta de coisas rápidas, mas um pouco superficiais, enquanto Peixes, que é o sentimento coletivo, que é a vontade de abraçar o mundo, às vezes pode ser dificultosa por Mercúrio, porque Mercúrio ele tenta comunicar, ele tenta raciocinar, enquanto Peixes é o signo do sentimento coletivo. Então, a lógica de Mercúrio, a racionalidade de Mercúrio, às vezes pode ter algum problema com esse sentimento. Mas se ele se desenvolver bem, pode se desenvolver como um grande pensamento intuitivo. Peixes é intuição e Mercúrio é lógica. Eles podem ter um conflito, mas eles podem se resolver de uma forma brilhante, nos dando uma mente que é racional e intuitiva ao mesmo tempo. Mas tem muitos mais pontos para levar em consideração quando a gente faz a análise de um mapa. A gente pode olhar, por exemplo, para qual é o elemento predominante. Nesse caso, o elemento predominante é o elemento fogo, porque temos 1, 2, 3, 4 planetas em Áries, que é um signo de fogo. Mas temos também um planeta em signo de água, Júpiter em Câncer, e mais 2 planetas em signo de água, que são Mercúrio e Marte em Peixes. Então esse é um mapa que é dominado pelo elemento fogo e pelo elemento água. E a análise elemental de um mapa é extremamente importante para entender qual que é a caracterização de um indivíduo. Se ele é uma pessoa mais de fogo, mais ligado à vontade, mais de ar, mais ligado ao pensamento, mais de terra, ligado às coisas materiais e ao corpo, ou mais de água, ligado à dimensão sentimental e intuitiva. E, para além disso, olhamos para a disposição das forças arquetípicas dos planetas nas 4 estações. Se temos predominante a primavera, o outono, o verão, o inverno. No caso desse mapa, a estação predominante é com certeza a primavera. Depois podemos olhar também para a primeira quaterna, os primeiros 4 signos que vão de Áries até Câncer, que nesse caso é a mais representada, a segunda quaterna, que vai de Leão até Escorpião, e a última quaterna, que vai de Sagitário até Peixes. Essa é mais uma camada importante de análise. Mais uma coisa interessante de ver são os signos cardeais, ou trópicos, fixos e bicorpóreos. Os signos trópicos são os primeiros signos de cada estação e eles mostram a qualidade da estação que começa a se manifestar. Os signos sólidos são os signos centrais de uma estação e os signos bicorpóreos são os signos que finalizam e terminam uma estação. Como penúltimo ponto, temos os aspectos, que são os ângulos que os planetas formam entre si.
Não vou me adentrar nisso agora, porque é um vídeo um pouco mais introdutivo, mas tem live nossa sobre esse assunto, então pode ir lá conferir. E a gente deu uma pequena aula, na verdade uma aula de 1 hora inteira sobre esse assunto. E por fim, a gente olha as casas, que são aqui indicadas com esses números, 1, 2, 3, 4, etc., que me dizem muito sobre as questões materiais, sobre as questões práticas na vida de um indivíduo. Nelas a gente encontra sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre viagens, sobre relações com irmãos, sobre relações com a espiritualidade e etc. Então é assim que a gente começa a análise de um mapa, a interpretação de um mapa. A gente gera um mapa num site, num aplicativo, e a gente começa a olhar primeiro para a disposição geral dos planetas em um mapa. Depois a gente olha para cada planeta e a gente vê em qual signo ele se expressa. Por fim, olhamos as casas, olhamos os aspectos e por aí vai. A gente continua na nossa interpretação do mapa. Por fim, antes de falar sobre como fazer o mapa adaptado ao hemisfério sul, tem um ponto que acho muito importante que a gente gosta sempre de ressaltar nos nossos vídeos e nos nossos cursos. É muito fácil agora fazer um mapa. A gente abre o site, coloca os dados e em poucos segundos o mapa é gerado para nós. Mas quando a gente quer fazer um trabalho um pouco mais sério com a astrologia, especialmente se a gente está consultando uma pessoa, se uma pessoa dedica parte do seu tempo para se abrir conosco e, especialmente se ela até paga por esse serviço, eu acho importante a gente fazer o mapa também no papel. Pegar papel, caneta, lápis, às vezes umas cores, desenhar o mapa e criar com esse mapa uma relação um pouco mais íntima, um pouco mais profunda. Essa facilidade tão grande que a gente tem para fazer mapas, às vezes nos faz perder a importância e a profundidade desse trabalho. Então, meu conselho é pegar o mapa, fazer o mapa no site, mas depois transcrever ele, desenhar ele e estudar ele na materialidade, né? Com papel, caneta, lápis e criar assim uma relação um pouco mais íntima com o nosso trabalho. E agora o ponto final, que é como pensar em um mapa adaptado ao hemisfério sul. A gente tem no canal uma série de vídeos na qual a gente trata sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. Porque a astrologia, como a gente estuda ela, como a gente trata ela agora, nasceu num contexto bastante específico, que é lá na Babilônia, na Mesopotâmia, passou pelo Egito, passou pela Grécia, pela bacia do Mar Mediterrâneo e se desenvolveu no hemisfério norte. Mas as estações elas estão opostas no hemisfério sul e aqui no Brasil. Segundo nós da Orioastrologia, é necessário inverter os signos no hemisfério sul. Pode ser uma coisa que assuste alguns de vocês, mas não vou me aprofundar nisso agora. Eu vou indicar aqui alguns vídeos nos quais a gente aprofunda essa questão. Ela é uma questão aberta, essa é apenas nossa interpretação, você não precisa concordar com a gente, mas te convido a dar uma olhada nesses vídeos e tentarem pensar que talvez pelo menos alguma adaptação é necessária quando a gente faz astrologia no hemisfério sul. Porque a gente falou há pouco tempo sobre Áries, né? Áries é o signo que foi definido pelos antigos como o signo do começo da primavera. É por isso que ele é um signo que remete à impulsividade, que remete àquela grande dinamicidade que a natureza tem no começo da primavera. Ou, para dar um outro exemplo, o signo de Leão, ele é o meio do verão, por isso ele é o domicílio, a casa do Sol. Aqui no hemisfério sul, as estações estão invertidas. Então, aquele argumento que foi usado para definir e determinar o significado de um signo não valeria mais aqui no hemisfério sul, a não ser que a gente faça a inversão dos signos. Eu te convido então a dar uma olhada nesses outros vídeos, mas agora vou mostrar como, através desse site, a gente pode fazer o mapa invertido para o hemisfério sul. Eu vou só voltar atrás e gerar um novo mapa. Vou pegar sempre o mapa de 21 de março e agora vou colocar o céu de Brasília. Quando o site gera o mapa, ele não gera o mapa
invertido. Ele gera um mapa padrão, como todo mundo sempre fez, como todo mundo conhece aqui no Hemisfério Sul. Mas existe uma forma de inverter esse mapa. Não é a forma oficial, né? O site ele não entende que a gente pode inverter por causa das questões que acabei de falar, mas é uma forma que funciona perfeitamente para gerar um mapa invertido. Aqui embaixo tem a possibilidade de abrir mais configurações e tem essa opção, né, Tropical, Sidereal, que me permite aqui escolher essa opção, Spring Equinox, Libra, Ayanamsa menos 180. Aí clicando em Redraw, ele gera um mapa invertendo os signos, ou seja, Áries vira Libra, Touro vira Escorpião e vice-versa, né? Gêmeos vira Sagitário, Câncer vira Capricórnio, Leão vira Aquário e Virgem vira Peixes e vice-versa. Então temos todos os signos mudados, né, de uma forma oposta. Assim a gente consegue fazer o mapa oposto, né, o mapa com signos opostos. Quando eu trabalho com astrologia, eu uso esse tipo de mapa, porque eu entendo que o fenômeno que dá origem ao significado simbólico interpretativo dos signos são as estações. Então eu vejo a necessidade de inverter os signos aqui no Hemisfério Sul. Você não precisa concordar comigo, mas te indico assistir o vídeo que a gente vai colocar aqui como sugerido depois desse vídeo para você, né, começar a pensar sobre essa questão e depois deixar um comentário aqui ou no outro vídeo dizendo se ela para você faz sentido ou se ela não faz sentido para você. Como falei antes, o meu convite não é dizer que alguém está certo ou alguém está errado, simplesmente um convite a pensar essa questão que é extremamente importante e que muitas vezes é negligenciada na astrologia, porque muitos astrólogos nem tocam na importância das estações na astrologia. E para mim, e para todos os antigos, né, se a gente ler os textos antigos, eles davam uma extrema importância à sazonalidade no mapa e nos signos. É isso então. Muito obrigado por assistir até agora. Deixe um comentário aqui embaixo, pode deixar um comentário sobre seu signo solar, seu signo lunar, seu ascendente e todos os restantes aspectos importantes do seu mapa, que talvez a gente possa até responder alguns comentários e começar esse caminho de análise e interpretação de um mapa.